E o meu convidado de hoje para o quadro Eu Sou Milagre é uma pessoa muito especial, um grande amigo, um grande irmão, uma pessoa que por onde passa deixa a sua marca de simpatia, de alegria e da unção de Deus que o acompanha. Capanemense que atualmente está morando em Campinas, São Paulo. Estou falando do nosso grande irmão e amigo Anderson Carlos. Anderson, a paz do Senhor. A paz do Senhor. É uma honra para nós recebê-lo aqui no programa Cultura Evangélica, em especial no quadro Eu Sou Milagre. Seja bem-vindo. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor e dizer a todo o povo capanemense que nós estamos aqui de volta e estamos na dispensação do Senhor. Deus continue nos abençoando de uma forma muito grande. Ok, durante alguns minutos o Anderson vai estar compartilhando juntamente comigo, juntamente com você, um pouco das suas experiências com Cristo. Eu tenho certeza que isso vai fortalecer a sua fé. Eu me lembro do Anderson quando, lá nas Jarbas, né, Anderson? A gente se conheceu ali nas Jarbas. Eu acho que o Anderson ainda era um adolescente, eu era quase uma criança ainda. Imagina o Anderson, tem quase 2 metros de altura, né, Anderson? 1,89 m. 1,89 m. Eu acho que quando o Anderson era adolescente já era desse tamanho. Uma pessoa sempre extrovertida, de bem com a vida e sempre de um caráter cristão exemplar. Sempre vimos no Anderson, enxergamos no Anderson uma pessoa de Deus, um adolescente de Deus, um jovem de Deus. E a tua vida começou lá, não foi, Anderson? Nas Jarbas? Cresceu nas Jarbas? Minha vida, tanto material como espiritual, começou lá nas Jarbas. Atualmente Monte Sião, né? Isso, que hoje é Monte Sião. E tudo começou lá desde pequeno, né? Fui criado pela minha avó. E vim de São Paulo com 6 meses de idade. E minha avó, juntamente com a minha tia, me pegou para me criar. E fui criado lá, junto ali no Monte Sião. E onde foi Deus me abençoou, né? Fez muitas promessas. E nós estivemos lá por um longo tempo. Mas chegou o tempo de Deus na nossa vida, de Deus cumprir aquilo que Ele tinha prometido em nossas vidas. E nós saímos da cidade de Capanema. Anderson, se você cresceu aqui na cidade de Capanema, cresceu na congregação Monte Sião e sempre nos caminhos do Senhor, eu pelo menos não me lembro de ter ouvido alguém falar que o Anderson estava desviado, que o Anderson estava longe dos caminhos do Senhor, até porque existe às vezes um pensamento de algumas pessoas, pelo fato de muitas pessoas que nasceram na igreja e que acabam tendo aquela curiosidade de conhecer o mundo e acabam se afastando dos caminhos do Senhor. Mas durante toda essa tua caminhada, Anderson, tu sempre sentiu um fortalecimento de Deus, a ajuda de Deus e sempre se manteve no caminho de Cristo, foi isso? Sempre, né? Eu fui criado pela minha avó e hoje eu sou o que sou primeiramente a Deus, segundo a ela, né? Que nós aprendemos muitas coisas, eu aprendi muita coisa com ela e uma coisa que a gente jamais vai esquecer. E quando eu criança, todas as vezes que eu até preguei quarta-feira no Monte Sião lá, no culto de oferta dos adolescentes, que é muito bom a gente ouvir os nossos pais, né, os conselhos dos nossos pais, dos nossos avós, porque eles só têm o que ofereceu de bom, de o melhor pra gente. E eu aprendi muita coisa, cresci, né, fui ensinado ali pela minha avó e eu tive sim vontade de ir pro mundo, vontade de sair. Momentos de dúvida, né? Isso. Que a pessoa passa. Como um adolescente, na fase de adolescente, tem muita fase de dúvida, complicado. E eu tive muitas dificuldades para estar na casa do Senhor. Mas quando nós temos um chamado de Deus, aí a gente não tem para onde correr, não tem por onde sair, porque quando Deus chama, Ele chama e capacita e se responsabiliza para nos abençoar. Amém. De uma forma Deus tem grande. Guardado até hoje, né? Agora, Anderson, durante alguns anos você foi meu líder, foi meu assistente ali na congregação Monte Sião. Também começou lá o teu ministério, o teu chamado, a princípio dando assistência para adolescentes, para crianças também, né? Trabalhei, eu me lembro muito bem que eu não suportava, criança para mim era só para me pegar no colo e naquela hora ali pronto. E teve uma EBF que foi em 2000, se eu não me engano, que as líderes não podiam estar na frente dessa IBF, e eu tomei a frente, me pediram para mim tomar a frente, eu tomei a frente, e nós fizemos 3 dias, e ali foi uma benção. E a liderança que estava na época era a irmã Luzaneira, e não lembro o nome da outra, me convidou para mim trabalhar com as crianças, ser o regente deles lá, e eu, com muita dúvida, fui lá, comecei a ir para os ensaios, gostar, e comecei a trabalhar com criança também. Então naquela época eu estava trabalhando com adolescente e trabalhando com criança também. E o trabalho de adolescente, Anderson, sempre foi um trabalho, eu me lembro assim que
difícil, claro, como a gente acabou de falar, principalmente nessa fase, que é uma fase de muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas eu me lembro de momentos tão bons que a gente passava com Deus, aquelas consagrações, né? Por mais que fosse difícil colocar os adolescentes para orar, mas quando se conseguia isso, Deus agia grandemente. Que tempos bons, né, que deixam saudades. Realmente, eu tomo lá em Campina, eu tomo conta de um grupo de adolescentes na igreja, e hoje, para a gente colocar hoje no nível que onde eles estão hoje, foi difícil. Porque adolescente, principalmente na época que nós estamos, no século que nós estamos, eles não gostam de orar, não gostam de dobrar o seu joelho, buscar a presença do Senhor. E lá em Campina a gente tem batido muito nessa tecla, mas nós temos conseguido esse alvo, nós temos conseguido esse projeto para a nossa vida e tem sido abençoado de uma forma muito grande. E essas épocas que nós passamos ali no Monte Sião, foi uma época muito boa, onde nós tivemos bastante batismo com o Espírito Santo, bastante adolescentes que trouxemos do mundo e aceitaram a Jesus. E hoje nós temos alguns ainda firmes, como você, né? E outros por aí que estão firmes pregando a palavra do Senhor. E isso é no que nos alegra, nos deixa fortalecidos na presença do Senhor. Anderson, você começou a fazer esse trabalho ainda muito cedo. E às vezes algumas pessoas têm alguns preconceitos em relação aos jovens que estão fazendo o trabalho. Por ser inexperiente, por não ter muito conhecimento. E você tinha praticamente a mesma faixa etária dos jovens, eu me lembro muito bem disso, quando a gente era adolescente. No momento que nós não estávamos na igreja, no ensaio, como um jovem normal, cristão, sempre feliz, sempre descontraído, mas quando se fazia o trabalho da igreja, as pessoas, ou seja, os adolescentes tinham sempre um respeito muito grande por você, mas você enfrentou o preconceito das outras pessoas por ser jovem, por ser praticamente ainda um adolescente e já estar fazendo a obra? Enfrentei muito e não era de outras pessoas, era das próprias mães de adolescente. Eu me lembro que assim que eu comecei a trabalhar com os adolescentes, eu era regente na época e a liderança desistiu, já próximo da nossa festa, e ficou eu e a Kilce na época que nós era regente, e passamos além de reger o conjunto de adolescentes lá no Monte Sião, começamos a liderar todos aqueles adolescentes. Então, no início de toda essa obra, de todo esse trabalho, teve muitas mães que não acreditaram, né, porque eu era muito novo. Na época eu tinha uns 17, 18 anos, 16 nessa faixa aí, e não acreditaram muito em mim. Mas eu sempre me dediquei, porque eu sabia que aquele que estava na minha frente era maior, e consegui pegar a confiança de todos. E hoje eu louvo a Deus por isso, porque eu chego lá, me recebe muito bem, e eu louvo a Deus por isso. E tem mães até hoje que me agradecem, né? O resultado do trabalho. Resultado do trabalho. Anderson, atualmente está morando lá em Campinas, faz o quê? 5 anos? Vai fazer 5 anos agora em 5 fevereiro. anos. Como foi a tua ida para lá, Anderson? Um crente, ele vive, procura sempre viver na vontade de Deus. Tu sentiu que tinha um chamado de Deus para ir para lá, que era da vontade de Deus, e como foi para ti chegar naquele lugar? A gente, nós jovens temos muitas promessas de Deus nas nossas vidas. E eu me lembro de um culto lá no Monte Sião, nós estávamos lá, e o tio Naio, né, Nai Ponte, Deus usou ele tremendamente para mim, que Deus estava abrindo as portas, né, do meu ministério, e que eu não ia durar muito tempo ali. Fez uma promessa. Deus fez a promessa ali, e eu fiquei assim um pouco, mas para onde eu vou? Né? E estava na época de eu estar, naquela época estava namorando, estava já pensando já no casamento, na família, e Deus usou ele lá naquela noite, e passou-se aquele ano, 2007, foi em 2007 isso. Nós fizemos a festa, a gente se reuniu todo mundo ali para fazer uma entrevista lá com todos os adolescentes. E só que Deus já tinha falado para onde eu iria, né, para onde Deus ia me exaltar. E eu esperei em 2008, no começo de 2008, minha tia chegou, e eu peguei e disse assim, eu tinha muita vontade de ir lá, mas nunca tive coragem de chegar com ela e falar que eu tinha coragem, queria vontade de ir para lá. E eu peguei e disse, Senhor, se for da tua vontade, ela vai chegar comigo, aí vai dizer assim, meu filho, de que você está trabalhando? Eu vou falar, e ela vai perguntar quanto eu estou ganhando, e eu vou falar, e ela vai dizer assim, meu filho, você não quer ir embora comigo? E da mesma forma que eu falei para Deus, aconteceu assim que ela chegou um dia depois, e eu disse, realmente é a vontade de Deus que está prevalecendo na minha vida. E aí a gente foi,
e estamos lá até Graças hoje. a Deus, já está mais ou menos aí 5 anos e muitas coisas já mudou, né, antes. Saiu daqui ainda solteiro, né, noivo, acho que estava noivo já. Solteiro. Casou lá com a irmã daqui, lembrando, mandando até um grande abraço para Márcia, uma grande mulher de Deus, a atual esposa do Anderson, e hoje também já tem um filho, Já né, tem. Anderson? Deus abençoando aí a sua família. Já tem um filho já, o Anderson é um milagre de Deus. Ela veio em 2010, se eu não me engano, em 2010 ela veio pra cá e logo que ela chegou ela engravidou. E a gente não tinha condições, porque eu morava com a minha tia e nós estávamos naquela luta, naquela peleja, e Deus escancarou as portas, nós alugamos uma casa e Deus fez um grande milagre na vida do meu filho, porque no dia que ela foi dar a luz a ele, ela passou 5 horas na sala de cirurgia. E nós enfrentamos uma grande luta ali, orando a Deus, falando: Deus, é a tua promessa, e a tua palavra diz que tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Aquilo que tu prometeu, tu vai cumprir. E nós estávamos orando ali, pedindo a Deus, convocamos a igreja de Campina para estar orando a Deus ali pela nossa família, pela nossa vida. E graças a Deus nasceu esse meninão com saúde, né? Todo mundo estava, os médicos, preocupados porque ele nascesse com algum problema, mas graças a Deus fizeram todos os exames depois que ele nasceu, e o médico chegou comigo e: olha, seu filho é um milagre na mão de Deus. E que é a cara do pai, né? Diga-se de passagem. Anderson, você está aqui com a gente passando as férias, né? Agora vem em Capanema somente visitar e contar essas experiências e as vitórias que Deus tem na sua vida. A gente tem aqui uma pilha de DVDs, porque foi lá também que você gravou o primeiro DVD, né? Isso. De pregação. Fala um pouco aí antes desse trabalho. Foi gravado lá em Campinas mesmo? Foi gravado lá em Campinas, num congresso de adolescente. Justamente essa igreja. Eu poderia gravar esse DVD, Clécio, numa igreja grande, que lá tem bastante. Mas a palavra do Senhor fala que a gente deve dar honra a quem tem honra. E essa igreja, ela é pequena, né? É um congresso de adolescentes, se eu não me engano, parece que é o primeiro congresso deles. E foi lá nessa igreja que Deus abriu a porta do meu ministério. Foi lá nessa igreja que Deus fez o impossível pelas nossas vidas. Foi ela que nos abençoou nas horas mais difíceis, na nossa área material, área espiritual, nas nossas fraquezas. Foi lá que Deus nos deu esse privilégio da gente gravar esse DVD. E esse DVD, eu cheguei em Campinas com 3 meses. Foi um pastor lá pregar num culto de círculo de oração, pastor Davi, que é cantor e pregador. E a gente terminou o culto, a gente foi para casa e a gente fez o jantar e sentamos na mesa para nos alimentar. E ele, do começo de que ele sentou até o fim da nossa janta, ele olhou para mim e ficava olhando, e eu: Jesus, o que tu tem a passar para mim? E eu peguei e saí de mansinho, fui lá para frente da casa e ele foi atrás de mim. Ele pegou e disse assim mesmo: ô irmão, não conheço a tua vida, não sei de onde tu é, não sei de quem tu é filho, mas eu estava comendo na mesa e Deus estava me revelando uma capa de um DVD. E nessa capa desse DVD estava o seu nome e a sua foto. E com o tema: ainda há esperança para os teus sonhos. Deus revelou tudo. Deus revelou tudo. E eu passou. Detalhes. Eu me esqueci dessa promessa, mas Deus, ele nunca esquece, porque é Ele que faz as promessas e Ele que cumpre. E quando eu estava lá nessa igreja nesse dia, eu estava lá me preparando para pegar a oportunidade para me pregar, o Senhor me fez lembrar, né, dessa promessa. E o Senhor falou comigo: filho, lembra da promessa que eu te fiz e te dei ainda o tema. E eu caiu a ficha. Eu digo: Jesus, realmente a mão de Deus é tremenda. E esse DVD eu prego para adolescente, especialmente para adolescente. Esse DVD, ele trata-se dos sonhos. Muitas das vezes a gente caminha e sonha, tem um sonho, mas a gente às vezes tem preguiça de correr atrás desse sonho, atrás do objetivo, um objetivo certo para a gente ir atrás desse sonho. E esse DVD, ele fala isso. Ok, Anderson, eu tenho certeza que você é um milagre na mão de Deus. Prova disso, você está aqui, tudo que Deus tem feito na tua vida. Nosso tempo já foi embora. Quem quiser adquirir o DVD, como é que faz? Te liga, te procura, como é que te acha? Me liga, me procura lá na casa, ou na casa da minha avó, ou na casa da minha sogra. O telefone tá... 81. Isso, 81. Pedir para o Clebinho colocar na tela aí para você acompanhar. 81 48 15 59. Ou então 88 49 63
50. Você vai ligar e vai falar com o Anderson, pode adquirir o DVD que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Anderson, mais uma vez, a parte do Senhor. Deus abençoe. Obrigado, foi Obrigado muito bom a esse você. momento ter recebido você aqui conosco. Quero mandar um grande abraço para minha esposa, para minha sogra, para minha família, para minha avó, para todos aqueles que estão nos assistindo. E um grande abraço para os pessoal lá do Monte Sião, de todo o Capanamense, o Léo também. Deus abençoe a vida de vocês. Ok, você acompanhou aí a entrevista com o Anderson Carlos, uma história de fé e de milagres. Acredite, Deus é com você, Deus está contigo, por mais que você enfrente dificuldades, assim como ele enfrentou, vá em frente, lute e acredite, a vitória é tua e ela vem da mão do Senhor.